No meio do deserto, onde tudo parecia vazio e sem esperança, Deus fez um pedido surpreendente. Ele não pediu um palácio de pedra ou uma catedral imponente. Ele pediu uma casa, mas uma casa diferente, uma tenda simples que pudesse ser montada e desmontada pelo seu povo. Ele queria caminhar junto. Esse lugar era o tabernáculo, e cada detalhe tinha um significado profundo. O altar de bronze, onde os sacrifícios apontavam para o perdão. A mesa com os pães, que simbolizava a provisão constante. O candelabro de ouro, cuja luz nunca se apagava, representando a presença contínua de Deus. E lá no fundo, atrás de um véu pesado, ficava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado de todos, onde a glória de Deus se manifestava de forma palpável. O tabernáculo era a prova de que Deus não abandona seu povo no deserto. Ele habita no meio de nós. E sabe qual é a melhor parte? Hoje, esse tabernáculo somos nós. Deus não procura mais templos feitos por mãos humanas. Ele procura um coração aberto, uma vida entregue para ser sua morada. Quando Ele habita em você, tudo se transforma. A glória dele se revela na sua vida. Pense nisso. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal para mais reflexões como esta. No primeiro episódio, vimos o chamado divino, o surgimento de Moisés como líder e a revelação de um Deus que não é indiferente ao sofrimento do seu povo. Hoje, avançamos mais fundo na narrativa do Êxodo, porque a história da libertação não termina com o chamado. Ela apenas começa. Neste segundo episódio, vamos acompanhar o movimento decisivo de Deus contra o poder do Egito. Veremos como as 10 pragas não foram apenas juízo, mas uma demonstração clara de que o Deus de Israel é o Senhor sobre todas as coisas. Exploraremos o significado da Páscoa, o poder do sangue que protege e o triunfo divino que separa para sempre o povo da escravidão. Este é o momento em que Deus se apresenta não apenas como Criador, mas como Redentor, Libertador e presença viva que entra na história para transformar destinos. A partir daqui, Israel deixa de ser escravo e começa a se tornar povo, nação e testemunho. Então, prepara-se. O caminho para o Sinai está sendo aberto e cada passo dessa jornada revela a grandeza de um Deus que luta, que protege e que guia. E vamos trazer hoje, novamente, para nos ensinar, nos guiar, nos orientar nesse estudo da Bíblia, esse curso completo da Bíblia. E todos nós nos agraciamos toda semana com a presença do pastor Arcanjo. Boa noite, pastor. Boa noite, Paulo. Boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos colegas de trabalho, de estudo. Mais uma vez nós estamos aqui para falar um pouco, para poder explicar um pouco sobre o Êxodo. Hoje nós vamos falar sobre o Êxodo, dando uma ênfase mais sobre esse chamado de Moisés. Então, vocês que estão aí, não esqueçam de dar o like lá, não se esqueçam de se inscrever no canal, para que a gente possa assim ganhar força e estar cada vez mais preparados aqui também para levar esta mensagem, levar este estudo da Bíblia para vocês. Antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar com a graça e com a bênção do nosso Deus. Amém? Senhor e eterno Deus, a Ti, Senhor, nós entregamos a nossa vida, Pai, o nosso ser.
Entregamos, ó Pai, a vida de cada um que assiste, ó Pai querido, ó Pai amado, a estas aulas, os nossos familiares, os familiares de cada um, ó Deus. Que a tua mão esteja estendida, Pai querido, ó Pai amado, dando-nos assim entendimento, sabedoria, Pai, o discernimento da tua palavra, Senhor. Nós queremos, ó Pai querido, ó Pai amado, que a vida de cada um possa, ó Deus, sim, ó Pai querido, ó Pai amado, ser suprida por Ti, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa tocar em cada coração, trazendo a libertação, trazendo, ó Pai, a salvação a cada vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar um pouco, então, dessa missão maravilhosa, né? Essa missão divina. O livro de Êxodo, ele já começa assim, né? Um chamado sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma criança que quase não pôde nem ter direito à vida. Através de um decreto, através de um decreto de Faraó, nós sabemos que ele queria que exterminasse, né, toda a criança. Então nós vamos falar um pouco sobre esse plano de libertar Israel. E quando nós falamos em libertação, eu já falei isso sobre essa questão de Moisés, ele funcionar também como um papel de um libertador, representando ali como um embaixador de Deus para o povo, né? O libertador. Então, nós vamos falar aqui, o Moisés é escolhido como um instrumento de Deus. Em Êxodo, capítulo 3, do 7 ao 10, né? Versículo 7 ao 10, ele fala: eu desci para livrá-los. Então tem esse capítulo 3, livro de Êxodo, é aquele encontro de Moisés no monte ali, né? A sarça ali ardia em fogo, mas não se consumia. Então quer dizer, aquele encontro de Moisés com Deus. Ali Deus revela a Moisés este plano de libertar o povo. Ali o Senhor revela a Moisés que já ouviu o clamor, o gemido do povo que estava ali sofrendo no Egito. Então Deus ali chama Moisés para ser esta figura. E dá a missão a Moisés, de Moisés ir até Faraó, de Moisés conduzir o povo no meio do deserto, e Moisés ser esse mediador entre Deus e o povo. Nós vemos ali que tem parte, né, no livro de Êxodo que fala quando Moisés sobe ao monte Horebe, quando ele volta, o povo nem conseguiu olhar para o rosto, para a face de Moisés, que o rosto dele o quê? Brilhava. Então Deus falava com Moisés e Moisés transmitia ao povo. Nós temos aí vários acontecimentos que relatam isso, Deus falando com Moisés. Nós vemos que Miriam, né, ainda tem até um pouco de inveja, surge a inveja no coração de Miriam, irmã de Moisés, mas Deus fala que com o servo dele, Moisés, ele falava face a face. Então é diferente, cria isso, né, quando nós estamos na presença de Deus, muitas das vezes, até mesmo no meio de ministérios aí pode surgir essa inveja, porque os escolhidos de Deus são perseguidos também, e Moisés não foi diferente, tá, irmãos? A missão dele não era fácil, conduzir um povo acostumado, né, ali numa terra, e agora conduzir o povo no meio do deserto, e falar com o Faraó. Moisés já tinha saído lá do Egito, corrido mesmo, é a palavra certa, corrido, que o Faraó queria até mesmo a cabeça de Moisés. Então agora Moisés volta com a missão de ir perante Faraó, depois conduzir o povo e ser mediador do povo com Deus. E nós vemos que Moisés, ele tentou, né, vamos falar assim, arranjou desculpas, né, para sair daquele chamado. Ele tentou de várias formas. Moisés, como se diz, Moisés estava com o coração duro, não. Moisés, ele teve um pouco de medo. Medo por quê? Quando Moisés saiu de lá, até mesmo o povo hebreu já não estava confiando tanto em Moisés.
peraí, você matou um egípcio e agora quer nos corrigir? Então, tem vários fatos que Moisés, como se diz, não é que Moisés não queria livrar o povo também, mas Moisés tinha o medo, o temor de não ser aceito e como ele iria conduzir o povo. Ele não se sentia capaz, então. Ali, o medo, acho que se resume nisso, né, pastor? Ele recebeu a missão de Deus. No princípio, ele não se sentia muito capaz de realizar aquela missão. Ele não se sentia capaz naquele sentido, assim, tipo assim, como que o medo dele maior, a incapacidade dele maior, o quê? Tinha duas coisas. Você lembra lá no início, quando nós falamos assim, Moisés, ele foi criado, o faraó, e criado para ser um comandante de guerra. Então Moisés não tinha muito lenga-lenga com ele. Ele não ficava muito de lenga-lenga. Então, quando Moisés fala, mais aí na frente nós vamos ver, que o falar, não sei falar de Moisés, em Êxodo, né, 4:10, ele está falando assim, eu não sei ficar acariciando o povo e coisa não. A palavra de Moisés era mais dura porque ele era acostumado a dar ordens. Ele era general, era acostumado a dar ordens. E ele viu que a primeira tentativa dele de dar ordem ao povo, né, quando ele ainda estava lá, não foi bem aceito. As ordens, nesse caso aí, era o que Deus mandava ele dizer ao povo para fazer, né? Isso, corretamente. O que Deus mandasse, porque Deus fala, eu vou falar e você vai transmitir ao povo. Aí ele fala assim, o povo não vai aceitar. Então ele, no exército, né, onde ele foi treinado, porque ele não aceitou, ele mandava mesmo, como se diz, era prender, era matar. Agora o povo não poderia ser dessa forma. Deus queria libertar. Como que você envia um libertador, mas que é um general? Então, o Senhor até prepara, né? Prepara Arão para poder ser ali, como se diz, o porta-voz de Moisés também. Então, nós temos que ver que, mas o Senhor se revela a Moisés de uma forma muito grande, mas Moisés antes fala com o Senhor, quem sou eu para fazer isso? Isso lembra muito de Jeremias. Jeremias também tem uma parte que o Senhor fala que vai enviar Jeremias. Jeremias fala, ainda sou novo, sou jovem, mas Jeremias tinha uma coisa, Moisés já não era mais jovem, Moisés já era mais velho, né? Mas Jeremias era jovem e fala assim, eu sou jovem e não sei nem como falar. O Senhor vira para Jeremias e fala assim, só abre a mente e abre os lábios que eu colocarei palavras em teus lábios. E assim também o Senhor fala com Moisés. Eu vou colocar as palavras em teus lábios e você vai falar. E tem um muito grande aqui em Êxodo 3:12, quando ele fala, o Senhor sempre que ele prepara, que ele nos envia, o Senhor não te envia sozinho. Com Josué foi assim, com todos os profetas foi assim. Sempre ele fala, eu serei contigo. Josué ele fala com Josué, Josué tem de bom ânimo e eu serei contigo. Com Moisés ele fala a mesma coisa, Moisés, somente vai e eu serei contigo, você não vai estar sozinho. Nós vimos isso nos sinais, os sinais do cajado, o cajado transformando em cobra, engolindo, né, ali aquelas cobras, falsas cobras daqueles feiticeiros ali de Faraó, encantadores ali, e muitos outros sinais, os sinais das pragas, né, as 10 pragas. Então assim, sempre o Senhor esteve com ele, o Senhor mostrou que estava com ele e preparado. Essa mensagem, então, o pastor, esse evento do cajado, que está explicando aí, isso aí foi um sinal que Deus mandou para ele, que ele não precisava ter medo. Um sinal, e não só um sinal para ele, né, mas também mostrando para o povo. Ali foi, como se diz, olha, Moisés não era conhecido ali como um encantador, ele era conhecido como um general e muito forte, um homem preparado em estratégias de guerras, de batalha. Agora ele chega lá com um cajado, e o cajado nós sabemos que é um instrumento usado por pastores, que era, naquela época, né, era a principal atividade do povo hebreu. Pastorear, criar gado, criar ovelha,
E isso, Moisés chega ali agora porque Moisés, ele estava onde? Ele estava pastoreando. Nós temos que lembrar da história. Ele estava pastoreando as ovelhas, o gado do seu sogro. Então Moisés agora, de um general, ele passa a ser um pastor. E de um pastor agora, ele passa a ser um representante do povo hebreu, do povo de Israel, para libertar aquele povo das garras de Faraó, que representava ali como se fosse mesmo Satanás. Nós temos que aprender e ver isso. Depois nós vamos pegar os versículos, os capítulos aí, nós vamos trazer um estudo muito aprofundado no livro de Êxodo, que tem muitas coisas aí. E o livro de Êxodo, um plano de Satanás para acabar com a nação de Israel. O Faraó tinha um plano, que era o quê? Acabar com o exército de Israel, com todo homem que foi decretado, o Faraó decreta ali então, que mate todas as crianças recém-nascidas ali do sexo masculino, matasse. Então, porque ali não iria mais ter futuramente um exército, não poderia ser, nós vamos ver tudo isso no capítulo 1, fala, não vai poder mais formar um exército. Israel não tendo um exército, ele não tem como formar alianças com outros povos para poder guerrear contra o Egito, né? E também aí vem Satanás. O plano de Satanás era o quê? Acabando-se os homens. O Senhor tinha feito uma promessa a Abraão, que seria uma descendência numerosa e uma geração escolhida por Deus, uma geração eleita, escolhida por Deus, santa, para levar o nome de Deus e proclamar o nome do Senhor Deus a todo o mundo. Então, dessa forma, o que acabaria? Acabaria com a nação de Israel. Não tem mais homem. Então, as mulheres que nascessem, não tendo mais homem na idade delas, o que iria acontecer? Iria se misturar com outras nações. E desta forma, eliminando a nação de Israel. Isso era um plano satânico. Então nós temos que entender o lado espiritual e o lado da história também humana, da humanidade. Faraó, ele pensava no lado humano, mas ali por detrás estava sendo usado por Satanás. Você lembra lá no início? Quer acabar com o povo de Deus. No início, não é assim? Satanás, para ele agir aqui nessa terra, ele precisa de um ser. Pode ser um ser vivente. Igual no início ele usou uma serpente, ele usa um homem, ele usa quem dá espaço para ele poder agir. Deus já é diferente. Ele nos pede, ele não chega roubando. Ele nos chama, ele nos convida para fazer parte do plano de salvação, para fazer parte de um plano de redenção, e nos usa conforme nós o que? Damos a liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa agir. Assim foi com Moisés. Ele chamou Moisés. E Moisés tentou, e Deus pôs o quê? Todo aquilo ali que Moisés tentou recuar, o Senhor pega e usa de artifícios e fala, não, Arão, não é levita, seu irmão, você tem fulano, então eu vou te capacitar. Não precisa de ter medo. Então nós temos que ver o plano de Deus, o lado divino, Satanás tentando sempre impedir o plano de Deus, né? E a história ali também no contexto humano, histórico aqui na Terra. Vamos lá? Primeira coisa aí no 4 aí, eu acho isso lindo, quando o Senhor se revela a Moisés, o eu sou. Esse eu sou aí, Deus revela a sua identidade eterna a Moisés, em Êxodo 3,14. Conta, eu sou o que sou. O que significa, né, este eu sou? Deus que existe por si mesmo, o Deus que permanece, né, o Deus que cumpre o que promete. Então ele fala com Moisés, fala ao povo que o eu sou te enviou. E o povo quer saber, Moisés, se você relatar isso, você vai ver, se você ler aí, você vai ver Moisés falando assim, não, eu sou, quem é o eu sou? Eu sou o quê? Então o que Deus está falando com Moisés e para Moisés transmitir
para aquele povo. Fala com aquele povo que o eu sou te enviou. O eu sou quem é? Eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que provê, o Deus da provisão, o Deus do milagre. Eu sou o que sou. O que você precisa? Fala com o povo que o que eles precisam, busca o eu sou, que ele vai dar a provisão. Então o povo precisou de comida no deserto. Deus não deu a provisão? No deserto, víboras atacaram o povo. Deus não fez, deu uma provisão? O mar estava fechado, o povo ia morrer na mão de Faraó e do exército de Faraó. Deus não entrou com provisão? Então ele fala, eu sou o Deus do milagre, eu sou o Deus da cura. Eu sou o Deus que vê todas as coisas. Então ele se revela a Moisés de uma forma o quê? Soberana e suprema. O que o povo precisar, seja eu sou. Eu sou o Deus que acalma, eu sou o Deus da fúria. Então ele se revela e essa guerra, né, de um Deus todo-poderoso e soberano contra os vários deuses do Egito. Porque no Egito era um Deus para cada dia. Era um santo para cada dia. Era, como se diz, eram várias imagens ali, uma para cada tipo de... tinha o Deus da fertilidade, Deus da fertilidade, é o Deus disso, é o Deus da guerra, é o Deus da paz, é o Deus, né, da água. Então, assim, Deus revela ele, eu sou um Deus só, mas para todas as situações, eu sou Deus. Então, é uma guerra espiritual muito grande aí. Tá? Então, nós temos que entender, Deus cumpre tudo aquilo que ele fala, principalmente através dele. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, Deus promete isso a Abraão. E agora a promessa está se cumprindo. A maior promessa, já pensou, um povo que desce com 70 pessoas e de repente tem uma nação que o faraó se vê, como se diz, encurralado por um povo que cresce tão forte, com saúde, e de forma que Faraó, que está no comando ali, que tem todas as ações, se vê encurralado e com medo. Então, assim, você vê o poder e a grandeza de Deus em cuidar de Israel. E assim também ele cuida de nós nos dias de hoje. E falando nos dias de hoje, pastor, o que a gente poderia fazer um paralelo da vida de Moisés, do seu povo, né, que foi ali libertado, né, por Deus através de Moisés, como que a gente pode enxergar hoje o que o povo de Israel, que na verdade hoje o povo de Israel não é só ali naquele Oriente Médio, né? Então se tornou mais abrangente, que a gente pode ver através desse texto, vamos por exemplo, do Êxodo ali. Isso. Paulo, hoje nós somos libertos, né, de Cristo, para Cristo, por Cristo. Eu falo muito isso. O povo estava preso, né, a diferença é que o povo estava preso numa terra. Depois nós podemos ver isso, Gossém, é uma terra que o Senhor já falou lá com Abraão, que o povo ele iria instalar-se ali naquela terra. E o povo precisava de libertação. Quem hoje bate no peito e acha que não precisa de libertação, ele está enganando a si mesmo. Então todos nós precisamos de libertação. Aí muitas das pessoas falam assim, não, o pastor está falando isso e não entendam errado, isso aqui, não entendam errado, que quando eu falo assim, que todos nós precisamos de libertação, alguns podem entender assim, não, o pastor está falando que eu estou com demônio. Não estou falando isso. Não estou falando a respeito disso. Mas a primeira libertação que nós precisamos é de nos libertar do nosso eu. Muitos colocam Satanás como o primeiro adversário. O nosso primeiro adversário somos nós mesmos. E nós criamos uma barreira, né? Nós criamos essa barreira. Então eu preciso de ser liberto.
Como eu vou libertar do meu eu? Eu não consigo me libertar do meu eu por mim mesmo. Aí vem o plano de salvação. O Senhor Jesus fala assim que aquele que quer seguir a Ele, quer a salvação, negue-se a si mesmo e siga. É negar os nossos desejos, é negar, muitas das vezes, a nossa vaidade, é negar o nosso achismo de achar que estamos certos em todos os pontos, em todas as áreas e que não precisamos de crescer. O maior crescimento para o ser humano é o crescimento espiritual, é quando ele vê que ele necessita de Deus e eu necessito do outro para que eu possa viver bem. Então, quando eu consigo viver em comunhão, nós voltando para os 2 mandamentos que Jesus fala, resumindo os 10 em 2, ele fala que é o Deus em primeiro lugar. Adorar ao Senhor sobre todas as coisas. Então, sobre tudo, quando ele fala sobre todas as coisas do modismo deste mundo, sobre todas as coisas que vêm da minha vaidade, do meu eu, Deus em primeiro lugar. E depois ele fala assim, amará o próximo como a si mesmo. Quando eu amo o próximo, então eu consigo viver em comunhão com o outro, mesmo com todas as diferenças, sem julgamento. Eu não devo julgar o outro para me viver bem com ele. Então não impor regras para que eu possa viver bem com o outro. Eu acho que o viver bem com o outro vem da seguinte forma: a partir do momento que eu respeito, então eu também sou merecedor de ser respeitado. Não é isso? E é nessa vertente, então, quando o Senhor fala libertar, entendeu? O paralelo que nós podemos fazer é muito esse: libertação. Aquele que acha que não precisa de libertação, esse está, como se diz, está mais fraco do que os outros. Aquele que se diz, eu sou forte, eu não preciso de nada. Então hoje nós vemos, vamos por assim, seres humanos de todas as formas. Alguns acham porque ele tem mais diplomas, mais conhecimento, tem uma abrangência social muito grande, entendeu? Acha que aquilo ali é suficiente para ele. Mas lá dentro, como que aumenta um número expressivamente de pessoas depressivas, de pessoas, como se diz, não só a depressão, mas entra primeiro aquele vazio tão grande que não consegue achar e nem se preencher com tantas vou pôr um mundo tão atrativo, não é? O mundo é atrativo, muito atrativo, mas as pessoas são vazias, porque precisam do Criador. A criatura precisa do Criador e o Criador é Deus. E Ele veio para nos libertar. Então a libertação, assim como o povo precisava de ser liberto das garras de Faraó, hoje nós precisamos de ser libertos. Primeiro do nosso eu, depois dos laços do maligno. E após isso, aceitar a graça de Deus sobre nossa vida. Até nós falamos no primeiro episódio, né? Comentamos sobre isso aí. E essa libertação, então, é desse mundo de hoje, né? Que parece que é até mais difícil do que naquela época, né? A libertação das garras do Faraó, da escravidão que o Faraó mantinha o povo de Deus, e hoje continua o povo de Deus sendo escravo, porque com dificuldade de sair desse mundo e se entregar a Deus. Eu acho que bem nesse sentido aí. É interessante você citar isso porque, vamos dizer assim, já tem até hinos que falam, né? O pecado ele é gostoso. Vamos falar assim, o pecado não dói, mas traz consequências que podem determinar a vida eterna do ser humano. Isso que é difícil. E porque hoje está mais assim, difícil, entre aspas, difícil principalmente quando nós não enxergamos a imagem e a pessoa de Cristo, quando nós não damos ouvido à imagem e à palavra de Cristo,
quando eu falo a imagem, eu estou falando da palavra, porque quando nós lemos, para você ter um conceito, né, de uma pessoa ou uma característica de uma pessoa, você já foi fazer um retrato, falar de uma pessoa, chega lá e fala assim, ó, é 1,80 m, tem mais ou menos na faixa de uns 70 quilos, é loiro, é olho, é castanho, tem barba, não tem barba. Então você vai descrevendo, não é isso? E aí depois fala, não, ele correu tanto, então quer dizer, ali você descreve se a pessoa tem aptidão física, o que a pessoa tem, como que a pessoa é. A Bíblia descreve como Jesus é. O caráter, a pessoa, como ele agia. E aqui nós precisamos aprender com Cristo. Aprender com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E nós temos a Bíblia que ela descreve os três. E nos ensina como agir. Mas só que o povo não tem muito interesse em ler a Bíblia. E nós estamos aqui para isso. Para incentivar a leitura, não de uma forma corriqueira ou de uma forma, como se diz assim, aquela forma muito rasa. Não. Nós queremos levar a você que está nos ouvindo a ler a Bíblia de uma forma diferente, numa visão diferente. Uma visão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É fazer com que você seja tocado pelo Espírito Santo. E isso é importante. Então hoje, todo ser humano precisa de libertação. E muitas das vezes a pessoa, não, eu já sou liberto de tudo. E hoje, para o povo entender um pouco, a Bíblia fala que nos últimos tempos será mais difícil. Porque nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E quando o amor se esfria, a pessoa muitas das vezes passa mais de 2 horas ali vendo vídeos e mais vídeos e procurando alguma coisa para preencher ela, enquanto está tão próximo. E Deus está próximo. Está tão próximo que a pessoa não vê. Que é o Espírito Santo de Deus. Então precisamos o povo, é interessante nós relatarmos isso aqui, que Moisés foi até o povo. No início o povo aceitou, não foi a maravilha, as pragas e tudo, vão sair todo mundo. Mas quando chegou no meio do deserto, aquela caminhada até a Terra Santa, a Terra Prometida, e assim é hoje, nós também estamos num deserto, passando por um deserto, numa caminhada. Porque o Senhor Jesus veio aqui, ele falou, eu vou para a casa do meu Pai, vos preparar morada para onde eu estiver, vós também estejais. Não vos deixarei órfãos, vos deixarei o Espírito Santo de Deus para passar por esse deserto, passar por essa caminhada até as mansões celestiais. Nós fazendo um paralelo, né? O povo não tinha que sair do Egito, passar pelo deserto para herdar a Terra Santa. E era uma caminhada no máximo aí, Paulo, de 30 dias, eles ficaram 40 anos. Por conta da murmuração, por conta da não aceitação da pessoa de Deus. E hoje também, muitas das vezes nós ficamos numa peregrinação tão grande por não aceitarmos a Cristo como nosso suficiente Salvador. Então, um paralelo, muita coisa que hoje também nós temos uma promessa. Qual é a promessa? O Senhor tinha feito uma promessa a Abraão, que faria dele uma grande nação. E a promessa se cumpriu. E o Senhor Jesus deixa uma promessa para nós hoje, de ir morar com Ele. E essa promessa, ela está se cumprindo. Então nós temos que alcançar essa promessa. Sair da murmuração, sair como se diz, do nosso comodismo e começar a encarar com sinceridade a mensagem de Deus para a nossa vida. Amém? Então Deus usa Moisés, né, em Êxodo 4, 2 a 4, Deus usa o que Moisés já tinha nas mãos, ou seja, Moisés já era preparado, já tinha uma preparação, e já tinha duas vezes eu falo assim, Moisés, ele foi preparado por Faraó para ser um soldado, um general de guerra. Moisés sai do Egito, vem para cá junto do seu sogro, se casa, e ali também ele passa por 40 anos, mais ou menos cerca de 40 anos,
ele é preparado agora para ser o quê? Um pastor, porque lá ele não era um pastor, ele não pastoreava a ovelha do seu sogro, as ovelhas, o gado, né, do seu sogro. Agora ele é preparado para ser um pastor, para pastorear, para conduzir uma nação em meio ao deserto. É onde ele costumava passar com as ovelhas, levava a pastagem, mas tinha que passar pelo deserto também. Então, quer dizer, é uma preparação. Tudo na nossa vida nós temos que encarar como uma preparação de Deus para nos transformar em pessoas mais capazes e capacitadas para enfrentar as adversidades. Então Moisés agora ele está preparado para retornar ao Egito para enfrentar. O primeiro enfrentamento de Moisés é com Faraó. Aquele que estava querendo a cabeça dele, né? Agora Moisés está lá. Então, hoje no episódio aí, né? É o final do Êxodo, Moisés retorna ao Egito. Faraó endurece o coração de Faraó é endurecido até mesmo por Deus, né? E ali começa o palco para estar sendo preparado, né, para essas pragas, a guerra, não só, volto a dizer, a guerra ela não é só física, mas ela é espiritual. Uma batalha espiritual muito grande, né, entre Deus, o Deus de Israel, e os deuses do Egito. Então, uma preparação muito grande. Não é aquela, como se diz assim, aconteceu não. Ali há todo um processo. Você vê que, se Deus quisesse, Deus podia chegar lá e determinar, e Faraó já, não, pode ir embora, Moisés, leva o povo. Mas foi preciso de vários acontecimentos. E quando Moisés muitas das vezes falava assim, agora vou chegar lá, Faraó vai. Pode ir embora, Moisés. A água do Nilo transformou em sangue, pode ir embora, não quero nem saber mais. Mas quando Moisés chegava para falar com ele, podemos ir? Não, não vai. Então, assim, várias tentativas, né? E até que vem, nós sabemos, né, e já relatamos no estudo anterior sobre a determinação da Páscoa, a morte dos primogênitos, né, tanto os animais como os seres humanos ali, que morreu no Egito. E o povo de Israel, nenhum morreu, porque tinha a marca do sangue libertador, o sangue do Cordeiro. Ali já representava o sangue de Cristo, né, que matava e passava ali nos umbrais e a libertação. E depois Cristo derrama o seu próprio sangue na cruz para a nossa libertação. É uma coisa também que nós temos que aceitar, é o que? O sangue de Cristo, o inocente, derramado lá na cruz, é para nos salvar. Se eu não aceito e não olho para a cruz e vejo as marcas de sangue do Senhor Jesus, muitas das vezes nós rejeitamos a salvação. Então tem que aceitar que o sangue de Jesus veio para me salvar, para me curar e para transformar a minha vida. É isso que nós temos que aceitar nos dias de hoje. Certo. Pastor, então, esse relato aí que foi feito agora, nós vamos ainda aprofundar um pouco nesse estudo, né, para finalizar o Êxodo, é isso mesmo? Isso. Para o próximo episódio, próxima aula. Então, vamos aí entrar mais aí, falar sobre Moisés, quando retorna ao Egito, não é isso? Faraó, como endureceu o seu coração, né, para não deixar o povo de Israel sair ali das garras dele, né? O palco que foi preparado, né, para as pragas e a guerra espiritual entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. Isso a gente vai então finalizar na próxima aula. Correto. É o Êxodo, né? O Êxodo, na próxima aula nós vamos falar, eu quero pegar muito ali, passar algumas partes do Êxodo, Paulo, que é muito importante, falar ainda, nós vamos, o tabernáculo que foi construído, a nuvem, né, que era o Senhor que protegia de dia uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. Sim. Tudo isso é muito importante para a gente ver a proteção divina. Sobre o tabernáculo, né? Inclusive a nossa abertura hoje foi falando sobre o tabernáculo. E é um estudo assim que eu acho que nós, como cristãos, precisamos de aprofundar para entender como que o tabernáculo apontava para Cristo e o que nós hoje somos o tabernáculo do Senhor. Então nós temos que
lembra do lugar santo, do lugar santíssimo? Então hoje, será que o lugar santíssimo falava que essa hora para aqueles homens que estavam totalmente preparados para entrar na presença de Deus? E hoje, como que nós estamos, né? Nós temos livre acesso, mas como que nós estamos? Será que nós estamos preparados para estar na presença de Deus? Será que nós estamos o nosso coração, que é o lugar santo, será que estamos preparados para receber o Senhor? Então nós temos que estar preparados, e a melhor forma de nós nos prepararmos é entendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração ao término hoje. Os irmãos, espero que os irmãos tenham gostado, e nós vamos trazer mais estudos aí sobre o Êxodo. O Êxodo nós vamos aprofundar um pouco mais, não vai ser igual o Gênesis, que nós demos aquela passada, né? Damos uma passada muito rápida por Gênesis, mas alguns irmãos depois, quando abrir o canal aí para ter os comentários e tudo, até os irmãos, né, já podem até estar comentando lá, quero um estudo mais assim do Gênesis, fala sobre o tópico que quer, que a gente depois pode voltar e dar um estudo mais. Mas a gente também, depois a gente complementa também, né, com outros. Se ficou alguma dúvida, os irmãos podem estar fazendo um comentário aí para a gente estar disposto aqui a responder, né, pesquisar e responder, que a gente também não somos sabedores de tudo, mas estamos aqui para aprender também. E a dúvida muitas das vezes do irmão pode nos ajudar a melhorar, para que possamos trazer um estudo melhor cada dia. Perfeito. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Pai querido, ó Pai amado, por este estudo, ó Pai querido, ó Pai amado, pela companhia de cada um, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, Senhor. Que o Senhor possa estar nos preparando cada dia mais, ó Pai querido, ó Pai amado. Que o Senhor possa estar nos libertando do nosso eu, Pai, e nos preparando, assim como Tu preparaste a Moisés, para sermos enviados também, ó Pai, para ministrar, para pregar a Tua palavra, para ensinar da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar a nação aqui nesta terra, Pai querido, ó Pai amado, dos servidores do Senhor, daqueles, ó Pai, que estão dispostos, ó Pai querido, ó Pai amado, a Te seguir, ó Pai, em espírito e em verdade. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos que estão assistindo ao curso, participando do estudo. Esperamos todos na próxima aula, na próxima semana. Lembrando que toda semana a gente tem uma aula dessa, tem um episódio desse, trazendo aí o estudo da Bíblia. E a gente iniciou em Gênesis, né? Antes de falar sobre como tudo se desenrola ali na Bíblia, e vamos até Apocalipse. Então, esse estudo ainda vai desenvolver muito e esperamos que seja passado da melhor forma possível e que todos, né, façam proveito desse estudo e, como o pastor falou, dê para a gente também sugestão, né, como você quer que o estudo seja desenvolvido, né, pode fazer suas críticas, mas que a gente quer que participe desse estudo, né? Tem um local aí onde você pode fazer comentário, faça seu comentário e participe com a gente nesse estudo, que é muito gratificante para nós. Então, até a próxima, fiquem todos com Deus. Deserto, entre pó e solidão, Deus pediu uma morada, um santuário de adoração. Tendas e ouro, madeira e coração, tudo moldado pela sua mão. A nuvem descia, a glória brilhava, o povo sabia, o Senhor ali falava. No santo lugar,
altar aceso, o incenso a subir, o som da promessa chamando a existir. A arca brilhava com a lei e o perdão, a misericórdia cobria a transgressão. Cada detalhe falava do amor que viria, do Cordeiro perfeito que um dia surgiria. O tabernáculo era a sombra da cruz, onde o véu se rasgou e brilhou a luz. Faz de mim tua morada, teu jardim, tua casa, que a tua glória me guie, que tua presença nunca passe. Eu quero ser o templo onde o teu Espírito repousar, assim como no deserto, vem outra vez me habitar. Tabernáculo santo, lugar da tua presença, hoje teu povo te adora em plena confiança. Do Santo dos Santos, a cruz que me libertou,